Estou tornando esta casa meu lar definitivo, quarto por quarto. O próximo é o hall de entrada. Paredes brancas, piso de madeira arranhado e danificado em alguns pontos, e as escadas, sem palavras para os revestimentos plásticos dos degraus e a tinta marrom. Após retirar o acabamento metálico da borda do degrau, removi os revestimentos plásticos dos degraus. Eles estavam colados, então eu sabia que não restauraria os degraus. Mexer com o piso de madeira foi mais difícil do que pensei. Removi a grade de ventilação e o acabamento da porta. Quando comecei a remover o piso de madeira, percebi que cada tábua tinha sido pregada em vários lugares. Sei que muitos vão se assustar por eu ter tirado o piso de madeira maciça, mas ele estava danificado e envelhecia a casa. Levei as peças boas para a loja Habitat Restore da minha cidade para que outra pessoa possa usá-las em casa. Percebi que os 5 degraus de baixo eram de carvalho e sabia que precisava agir, não podia só cobri-los. Então, eu removi a tinta marrom 15 centímetros de cada lado de cada degrau e depois lixei. Depois, eu isolei cada degrau com fita e pintei os espelhos de preto, mas só até 15 centímetros para dentro, o que economizou muito tempo e tinta. Depois, usei a mesma tinta preta para armários para renovar corrimãos e postes de apoio. Sim, usei tinta para armários nos degraus pela durabilidade. Depois, era hora de tingir os degraus com o tom Early American. Ficou muito melhor e realmente destacou o belo veio da madeira. Agora, para as paredes brancas. Eu queria adicionar algo à parede, então decidi por um painel com molduras e ripas. Depois de medir e nivelar tudo, cortei o MDF com minha fiel ferramenta Craig. Preguei a tábua vertical na parede e depois que comecei foi rapidinho. Quem me dera. Após instalar o MDF, pintei o terço superior da parede de verde suave. Pinto na velocidade do som, então não demorou muito. Enquanto a tinta secava, cortei e adicionei minhas tábuas horizontais e coloquei o acabamento embaixo. Depois, coloquei uma ripa de 1 por 2 no topo para criar uma prateleira. É muita coisa sendo adicionada, mas uau, que diferença! Passei um filete de selante Tight Bond Pro Grade Plus em todas as emendas. Dica profissional: molhe o dedo para alisar o selante. Optei por pintar o painel e as ripas de verde escuro. Acho que o nome era sopa de ervilha, e sim, era exatamente o que parecia. Bem, agora estamos na reta final. Vou colocar piso de azulejo, então precisei colocar uma membrana primeiro. Com isso pronto, comecei a colocar os azulejos. Sempre gostei de escrever com azulejos e achava interessante quando lojas tinham nomes no piso, mas preferi não usar o nosso nome e escolhi Bem-vindo. Foi um processo de descobrir onde as peças se encaixavam, como um quebra-cabeça. Após escrever Bem-vindo, pude colocá-lo no chão. Vou admitir que, quando comecei, percebi que estava de cabeça para baixo e tive que recomeçar, mas sem problemas. Isso foi muito demorado, mas espere só para ver. Azulejos prontos, hora de rejuntar. Adoro azulejos quadrados preto e branco. Meu marido marcou uma linha de giz para alinhar o centro do corredor. Misturei a argamassa colante e comecei a colocar os azulejos. Apliquei uma fina camada de cimento cola ao colocar cada azulejo. Esse processo é mais lento, mas garante que a argamassa colante não seque antes de colocar o azulejo. Usei um nível longo para manter as bordas dos azulejos retas. Após 24 horas, o cimento cola já estava seco. Apliquei o rejunte usando um alisador de plástico e depois empurrei entre cada azulejo usando uma desempenadeira. Trabalhei em algumas fileiras e depois limpei os azulejos, tirando o excesso de rejunte. Dica profissional: use balde menor e corte a esponja grande ao meio. Não precisa de muita água no balde, mas será necessário trocá-la com frequência. Não é possível limpar bem o azulejo com o rejunte molhado, mas garanta que não haja caroços sobre ele. Eu precisei instalar uma faixa de transição do meu azulejo para o meu piso vinílico e escolhi uma que combinava com o piso. Medi, cortei no tamanho certo e encaixei no lugar. Voltando para as escadas. Primeiro coloquei o manta grampeando no lugar e depois um novo passadeira para a escada, que foi muito fácil de instalar. Preguei facilmente, foi super tranquilo e que diferença que fez.
Outra coisa, uma porta de celeiro. Nossa lavanderia fica entre a garagem e a entrada. A porta abria para fora e bloqueava a entrada, então precisei buscar uma solução. Precisávamos de uma porta ali, e instalar uma de correr estilo celeiro não foi tão difícil. Eu precisei colocar uma viga de suporte porque a ripa de 1x2 que coloquei no painel com ripas ficou afastada da parede. Cortei uma tábua de 1x4 para encaixar no trilho da porta. A porta que comprei era branca, então pintei de verde ervilha usando meu andaime e 2 escadas Little Giant. Eu não passei fita no vidro quando pintei porque raspar a tinta do vidro com uma lâmina de barbear é muito satisfatório para mim. Após a tinta secar, coloquei os suportes de fixação. Meu marido e eu colocamos a porta para garantir que o trilho de metal ficasse na altura certa. Eu prendi o trilho, coloquei a porta no trilho e voilá, ficou muito melhor. Então, o que você achou da minha entrada agora? As paredes brancas e simples se foram, o piso de madeira danificado se foi, o acabamento dos degraus, uau, ficou tão lindo. Eu deixo minha porta da frente aberta o tempo todo, então se alguém passar na frente da nossa casa pode ver como ficou legal. Aprenda a renovar uma entrada sem graça de forma econômica. Vá à loja de materiais de construção, compre 2 painéis de lambril tipo B e escolha um rodapé bonito. Agora, quando você chegar em casa, vai ser difícil esperar, mas você precisa aguardar 48 horas para que os painéis se ajustem à umidade da sua casa. Se não esperar, haverá muita deformação e encolhimento. Quando o tempo de espera terminar, pregue os painéis na parede com pregos finos. Meça o espaço restante, marque no segundo painel e corte. Após fixar bem o painel, calafete juntas e bordas. Em seguida, cubra esses furos de prego. Se você teve pregos para fora, como eu, normalmente usaria um punção, mas usei uma chave de fenda com martelo e funcionou bem. Agora é hora do rodapé de cabeça para baixo. Coloque-o na parte de cima do seu painel, certificando-se de que está bem nivelado, e pregue no lugar. Calafete qualquer junta que restar e comece a pintar. Não economize na marca da tinta aqui, porque essa vai ser uma área de muito movimento. Você vai ter chaves e casacos encostando nela o tempo todo. Então eu usei a Duration da Sherwin-Williams na cor Eventide. E você pode usar um pincel pequeno de artesanato e tinta de parede para fazer os retoques. Agora é hora de adicionar os ganchos. E agora, vamos para a decoração. Eu estou tão feliz com o resultado. Ficou exatamente como eu esperava e foi super econômico. Foram só alguns cortes, então foi fácil de fazer. Acho que ficou profissional e espero ter te dado ideias para a sua entrada. Pegue venezianas e pedaços de madeira para esse truque na entrada. Com 2 venezianas iguais, transfiro a altura delas para um quadro de avisos antigo. Estou marcando o quadro com um estilete X-acto até que a parte cortada se solte. Um pouco de tecido de juta está sendo colocado embaixo do quadro de avisos, depois cortado grosseiramente no tamanho, deixando uma pequena sobra. A juta é passada a ferro com vapor dos 2 lados para tirar os amassados. O quadro de avisos é colocado sobre a juta, com a cortiça virada para baixo e grampeado atrás. Puxo o tecido durante o trabalho para deixar a frente lisa e esticada. Começo com uma cômoda vintage. Posiciono as 2 venezianas em cima, abertas em L, e coloco o quadro de avisos entre elas. Estou prendendo as 2 peças juntas com parafusos pela parte de trás. Após abrir todas as lâminas, meço a largura total das venezianas e a profundidade de uma delas. Com a serra de meia esquadria, corto 3 tábuas que se encaixam nas lâminas para fazer prateleiras. Ganchos de rosca estão sendo fixados nas frentes das venezianas. Iniciar o furo com broca pequena facilita a instalação. Estou reunindo alguns itens essenciais de escritório em pequenas quantidades. Coloco materiais e decoração nas prateleiras e penduro itens de escritório de um lado e chaves do outro com os ganchos. Meu novo organizador de entrada feito com venezianas está pronto para me ajudar a organizar tudo antes de sair. As venezianas se transformam na estante ajustável perfeita, sem precisar fixar nada na parede, tornando essa ideia super amigável para quem mora de aluguel também. Com todos os ganchos práticos, pegar uma caneta para escrever um recado ou as chaves ao sair de casa fica muito fácil. Estou adorando meu organizador feito com venezianas, que também seria ótimo para escritório, cantinho do telefone ou onde quiser.